Olá, meus artistas do oitavo ano, sejam bem-vindos à nossa aula 5, de frente para a lente. Como vocês podem perceber, o nosso foco hoje vai ser o cinema, mas também vamos abordar um tema que é bastante importante e que não deve ser discutido apenas no dia 20 de novembro. Eu imagino que vocês já sabem sobre o que vou falar também. Então, de frente para a lente. Ao longo das nossas aulas, temos estudado sobre a história e criação de duas linguagens, a fotografia e o cinema. Fazendo um filme. Hoje, nós temos essa facilidade, né, de ter em nossas mãos, geralmente, uma câmera, tá? Né? Geralmente no celular a gente tem acesso e filme hoje não é só, né, para pessoas famosas, para, né, quem tem muito dinheiro, quem tem uma câmera na mão consegue montar. E nós vamos ver alguns passos que são importantes. Então, fazendo um filme, na linguagem do cinema, há interação com várias outras linguagens. Então, vamos começar pelas artes visuais. O nome já remete, né, à visão, é o que a gente capta aí pelos olhos. Então, no que diz respeito às artes visuais, num filme existe o planejamento das cenas, a criação de desenhos para planejar, né, as sequências de imagem, filmagem, edição das imagens, criação do cartaz do filme, figurinos, cenários e outros. Como vocês percebem, é algo bastante trabalhoso, né, com muito detalhe. A outra linguagem é o teatro, tá? Quem serão os atores? Como irão desenvolver os personagens, né, na expressão corporal? Então, toda essa questão, né, também é uma preocupação do filme. Dança. O filme poderá ter, né, coreografia. Então, isso depende da proposta ali de quem está montando o filme. Música. A trilha sonora e os efeitos especiais são partes importantes do filme, né? Isso nos ajuda na questão da emoção, né? E que é algo que realmente marca para muita gente, né? A questão da lembrança ali de uma determinada trilha sonora. A literatura também está presente, tá? E aqui tem, por exemplo, uma lista aqui com livros clássicos, né? Que foram adaptados para o cinema. Esse aqui, por exemplo, O Nome da Rosa, tá? Trabalha um conteúdo de história, lá do período, mostra o período da Idade Média. Temos aqui Macunaíma, de Mário de Andrade, O Iluminado, Alice no País das Maravilhas, O Senhor dos Anéis, Grandes Esperanças, O Poderoso Chefão, Harry Potter e A Pedra Filosofal. Então, a literatura ela também está presente. E independente se não for um filme, ou, desculpa, se não for, o filme não for referente a um livro, né, exclusivamente, de qualquer forma, é preciso escolher um texto, né, que vai ser adaptado ali, formatado, né, para dramaturgia, que no caso, o teatro, e como se trata de cinema, o termo é cinedramaturgia, tá? Um palavrão aí. Aqui temos a imagem de alguns filmes, né? Também que foram de livros aí e livros brasileiros. Então, mais uma vez aí o Macunaíma, que é de 1969, Vidas Secas, de 1963,
O Alto da Compadecida, que eu acredito que desses aqui é o mais conhecido e, né, eu ainda não vi ninguém dizendo que não gosta desse filme. Ele é de 2000. E assim temos mais alguns. O diretor é uma peça importantíssima, né? No filme, ele é o grande responsável, né, por toda essa organização, né, a organização dessas linguagens aqui que nós já vimos, né, toda essa direção, essa administração aí das filmagens. Durante as filmagens, né, é necessário observar os ângulos. E aqui nós temos algumas imagens mostrando, né, alguns dos ângulos aí que são importantes durante uma filmagem. E o que seria isso, né? Pelas imagens a gente já deduz, seriam as inclinações da câmera, tá? Então, quando a gente diz podemos fazer ângulos, né, com sensação de mergulho, visão vertical, do alto para baixo, ou de baixo, né, para cima, e assim vai. Então, são muitas as possibilidades aí, né, dos ângulos cinematográficos. Temos também a questão das posições da câmera. Da câmera, gente. Desculpa que eu acabei escrevendo errado aí. Tá? Então, as posições da câmera são muitos, né, os planos aí de enquadramento, tá? Tem um plano aberto, em zoom, né, que vai ser já com aproximação, do alto para o solo, de aproximação e afastamento da câmera, no próprio eixo, em relação ao objeto da filmagem, de vários detalhes captados bem de perto, né? A gente fala assim um close, como de uma boca, de uma orelha, um olho, um nariz, né? Algo já bem mais próximo. Então, em relação às posições da câmera, isso vai trabalhar, né, a questão dos movimentos de câmera, né? Que levam o olhar a várias direções ou chamam a atenção para um foco específico. E a filmagem ela pode acontecer de uma posição fixa, constante, ou a câmera pode deslocar-se, né, para seguir uma ação dramática ou para apresentar outros pontos aí de vista. Então, né, pode haver o deslocamento ou em panorâmica, né, para a gente ter uma visão geral. Os deslocamentos, né, que são chamados aí fluxos simultâneos. E nós vamos falar aqui do termo, né, da palavra cinema. Ela vem do grego, e aí tem essa palavra que é referente aí, né, tá escrita em grego, que significava movimento. Inclui técnica de projetar imagens para criar a impressão de movimento. Tá? Então, tá ligado aí a questão, né, da origem do cinema. O nome cinema vem do primeiro equipamento utilizado para o registro e exibição de filmes, o cinematógrafo, cuja primeira exibição ocorreu em 28 de dezembro de 1895, no Salão Grande Café, em Paris, pelos irmãos Lumière. Se vocês puderem, dar uma pesquisada, é bem interessante a história desses irmãos, de toda essa construção aí do cinematógrafo. No processo aí de filmagem também tem as cenas, e elas podem
conter apenas imagens ou também diálogos, né, entre os personagens. Então, as cenas, né, a gente fala que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, muitas vezes a cena ela já diz tudo, né, ela já retrata. Mas é claro que os diálogos, eles também têm o seu lugar. E eu aproveitei para colocar aqui algumas cenas de filmes, né, alguns trechos. Todos eles são de filmes que tratam sobre a questão da consciência negra, tá? Então, o avanço da tecnologia, ele nos permite tanto registrar, né, a nossa imaginação, como também fatos reais. E a arte, ela consegue sensibilizar as pessoas. Então, esses filmes, eles nos sensibilizam, eles nos motivam. E quando a gente fala na questão da consciência negra, é algo que precisa ser falado todos os dias. E essa questão do respeito, né, ao ser humano, do respeito à diversidade, de reconhecermos quem nós somos, né, e respeitar os outros, isso é algo para ser feito todo dia, tá? Então, assistir um bom filme, né, pode nos ajudar muito nesse sentido. E aqui nós temos esse termo curta-metragem. Filme breve, que com duração e finalidade variáveis, pode ter um propósito educativo, artístico, comercial, informativo, né? Entre outros aí. E o tempo máximo muitas vezes muda, né, de um país para o outro. Qual que é o tempo máximo para ser considerado aí um curta-metragem? E eu vou disponibilizar o link para vocês de um curta-metragem, que o título é esse aqui: 3 negros que mudaram o mundo. Vocês conseguem saber quem são esses negros? Vocês reconhecem essas fotos? Talvez o do meio, né, seja mais conhecido, que é o Nelson Mandela. Mas à esquerda nós temos aqui uma mulher, a Rosa Parks, e à direita nós temos o Martin Luther King. E no curta-metragem, tá, ele é um documentário, né? Ele vem trazendo um pouquinho da biografia, um pouquinho da vida de cada um, de como essas pessoas elas colaboraram realmente para mudar o mundo. Se vocês pesquisarem, né, no YouTube, a gente vai encontrar aí vários filmes, né, que mostram sobre a vida deles. Mas o curta-metragem, né, como a gente já falou, vai ser aí um filme, né, curto, bastante curto, e que consegue resumir um pouco para a gente entender melhor. Aqui eu coloquei também 4 filmes, né? No caso, existem filmes e séries, né, com protagonistas negros. Então, graças a Deus as coisas vêm mudando, tá? E nós temos aqui alguns, tá? Eu acabei repetindo, agora que eu percebi que eu repeti, né, o primeiro aí. Tinham outros, mas eu não quis colocar todos. Um dos que eu mais gosto aqui, assim, que eu já assisti várias vezes, é esse Hotel Ruanda, tá? Ele é baseado em fatos reais. Ele mostra o período lá de independência, né, de Ruanda, que é um país africano. E eu acredito que vocês vão gostar, tá? Porque ele traz ação, ele traz suspense, é um filme, assim, que chama bastante atenção. Esse último aqui, O Aluno, ele mostra um senhor, se não me engano, de 85 anos, que não sabia ler e se matricula na escola, né?
mesmo já tendo essa idade. Então, é um filme também que mostra a questão, né, de você buscar seus sonhos, de você não parar no tempo. E aqui a imagem, né, do filme, uma cena do filme que mostra esse senhor, né, junto com as crianças e a professora aí estudando. E aqui nós temos uma frase da Rosa Parks, tá? Ela foi presa porque ela estava em um ônibus lá no, se não me engano, lá nos Estados Unidos, e ela não cedeu a vaga para um branco. E olha só a frase dela aqui. Eu era uma pessoa com dignidade e respeito próprio, e não deveria me considerar pior que qualquer outra pessoa só porque era negra. Então, ela é bem firme, né, no seu pensamento. Aqui nós temos o Martin Luther King, tá? Americano. E essa frase, né, mostra essa questão mesmo da luta, da garra, da gente desejar um mundo melhor. Ele diz assim: eu tenho um sonho de que um dia meus 4 filhos vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter. Eu acredito que se a gente der abertura, todo mundo vai ter alguma história para contar, né, de uma situação que vivenciou, que passou, que foi julgado pela cor da pele, ou de alguém conhecido, ou de alguma história que já leu, né? Inclusive, tem até uma história que eu li recente de uma professora de Minas Gerais, que ao sair da escola, uma senhora achou que ela fosse faxineira só pelo fato de que ela era negra. E aí perguntou, né, para ela se ela fazia faxina. E aí ela respondeu: não, eu faço mestrado, né, porque ela já estava estudando, né, o mestrado. E se a gente for observar, um número bem pequeno de pessoas negras, muitas vezes, que estão, né, fazendo esse tipo de curso. Mas a mulher perguntou simplesmente pelo fato de que ela era praticamente a única funcionária negra lá da escola. Aqui nós temos o Nelson Mandela, né, uma figura que a história dele marcou minha vida, né? Eu era ainda bem pequena. Ele estava preso, ele ficou 27 anos preso. E aí, numa reportagem na televisão, mostrou que ele estava bastante doente na época, ele estava com pneumonia, porque as condições da cela que ele estava eram péssimas. E eu perguntando para minha mãe o que ele tinha feito de errado, e aí a minha mãe me explicou que ele não tinha feito nada de errado, né? Ele morava na África do Sul e lá, né, nesse país africano, tinha a segregação. E ele discordava disso, de que brancos e negros tinham que ficar separados, estudar em escolas separadas, e que os negros só eram para ficar próximo dos brancos quando era para fazer o trabalho braçal. E por ele, né, ter ideais diferentes do governo, ele foi preso e condenado à prisão perpétua. Tá? Então, depois de 27 anos que ele estava preso, é que ele é liberado, ele é solto, né, por conta que o mundo mudou e depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, né, dos direitos humanos, então houve uma pressão para que as leis também lá na África do Sul mudassem e assim ele foi liberto. E ele se candidatou e foi eleito, né, o primeiro presidente negro lá da África do Sul. Então a história dele é uma história muito bonita, né, que é bem resumido, existem alguns filmes, então vale a pena vocês assistir. E a frase dele
é a frase que a gente vai finalizar a aula de hoje. Eu espero que vocês guardem bastante essa frase e que coloquem ela em prática, tá? Ele diz o seguinte: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, tá? Eu espero que vocês utilizem essa arma, que vocês estudem realmente, porque vocês vão transformar o mundo, mas, sobretudo, vocês vão transformar a vida de vocês, tá? E com certeza para melhor. Eu vou postar atividade e eu espero que vocês pratiquem no dia a dia, né, o respeito, as diferenças. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.